Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês, na Hora da Estação, aqui, Vozes da Estação, com o nosso convidado de hoje, Dr. Tiago Dourado, residente em psiquiatria. Isso. E o nosso convidado também, estagiário do Varela Net, Paulo. Obrigada por estarem aqui. E muito assunto, muita coisa a tratar. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né? Estar aqui, pelo convite. Obrigado aí, vocês terem convidado. Espero que possa ajudar a esclarecer. Tenha certeza disso. Primeiro que essa questão, hoje a saúde mental está em primeiro plano, em todos os aspectos da vida, né? Sim. A verdade é que essa questão da saúde mental sempre foi muito negligenciada, né? E eu sempre falo que a psiquiatria e os profissionais de saúde mental, de maneira geral, eles eram vistos assim de uma forma muito negativa. Eu sempre falo assim que você vai assistir um filme, o psiquiatra é sempre visto como um vilão, assim, cara que vai amarrar você, que vai te dar remédio, não é isso? Quer deixar você sem comunicar com ninguém, que quer dar choque na sua cabeça. E que não é assim, as coisas não funcionam assim. Teve uma época muito difícil e uma coisa muito ruim na época da psiquiatria de antigamente, né, a gente sabe. Mas isso não é a realidade atual da psiquiatria. Né? Doutor Tiago, como é um bate-papo, e aí você, né? Vou falar você, muito jovem, falando já sobre filmes. Eu, assim que iniciei essa vida, essa coisa da terapia, eu já lembrei dos filmes. Eu disse, vou começar pela infância. Porque geralmente a gente já começa pela infância. Sim. Falei, estou errada, ou de fato procede? Você fala o quê? Do que da infância, você quer dizer? Os problemas, inclusive jornalisticamente, e depois Paulo vai até conduzir também essa questão. Teve agora um fato da criança, né? Com os animais. Não sei se você ouviu. Eu não tô acompanhando aí, mas eu vi alguma coisa de uma criança que matou vários animais. E matou uns 23 animais. Invadiu um hospital, anos, né? Um hospital veterinário. Isso. E aí alguns profissionais da área, né, já estão falando sobre a questão da infância. Ou seja, que os gatilhos já começam na infância. Existem alguns transtornos, né? Deixa eu pensar o que a gente chama do psicopata, né? Que é o sociopata, é um transtorno da personalidade, que muitas vezes ele começa, às vezes, até na infância mesmo, você já nota essa coisa de ser mal, de ser cruel, principalmente com animais, né? Então, isso já pode ser algum indicativo. Não vou dizer que é ou que não é, mas, assim, é um fator, né, que poderia estar chamando a atenção para isso, né? Na frente tem um transtorno maior. E isso vai desenvolvendo com o tempo ou é mais genético, assim? Você fala o transtorno da personalidade? Isso. Olha só, isso é multifatorial, né? Às vezes existe uma coisa mesmo a personalidade da pessoa tem uma coisa que já vem com ela mesmo, que a pessoa tem é como se fosse um terreno fértil ali para determinadas coisas, mas que vai depender também de traumas que ela vai ter, de uma educação, das vicissitudes que vão acontecer na vida dela, para que ela desenvolva ou não esse transtorno da personalidade. Eu acho que um caso como esse, dessa criança, eu não estou acompanhando, mas tem que ser visto de perto, né? Por um psiquiatra, né? PIA, que a gente chama psiquiatra da infância e adolescência, para que já consiga segurar essa coisa, ver o que é que está acontecendo, que ambiente que essa criança veio, será que é uma criança que está sofrendo abuso, será que é uma criança que presencia isso, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser avaliada com calma, né? Agora em psiquiatria não tem nada que determine, não, sabe? Assim, isso você vai ser assim por conta disso, né? É uma questão multifatorial. E nós estamos aqui com o doutor Tiago Dourado, residente em psiquiatria, com o meu querido também aqui, estagiário, Paulo, do Varela Net, e é um bate-papo, é aquilo que a gente falou, algo que a gente possa estar ajudando e que cada tema, polêmico ou não, é um tema que a gente pode costurar e levar como ajuda, né? E aí eu quero colocar para você. Para começar bem, ainda mais com a atualidade que a gente está agora, os jogos, o famoso jogo do tigrinho. Mas antes, fala aí o nosso Instagram. O nosso Instagram, Varela Net Oficial. Nosso site, varela.com.br, varelanet.com.br. E nos sigam também no TikTok, também no Instagram. Que é Varela Net Oficial.
E notícia todo dia, toda hora. Exatamente. Não é? Exatamente. Fale aí, vai lá, Paulo. Esses jogos do dinheiro, como é que ele funciona no cérebro? Como é que gera esse vício? O que acontece? A gente já tinha notado, já tinha um tempo, né? Pacientes chegando no consultório, nos serviços, com um transtorno relacionado a esses jogos que a gente chama de jogos de azar, né? É o tigrinho, os bets da vida. Os cassinos, né? Os cassinos, esses caça-níqueis digitais. É importante a gente salientar, existe uma coisa no cérebro da gente, uma estrutura que é o sistema de recompensa, tá? É uma coisa muito primitiva, é uma coisa que está bem, a gente faz assim, na parte mais antiga do cérebro, talvez, uma parte bem... O que acontece? Determinadas atitudes que a gente toma devem motivar a gente, por exemplo, comer tem que ser bom, tem que liberar dopamina, por exemplo, a gente fala muito da dopamina, né? Que é um neurotransmissor que está associado a nesse sistema, faz um papel bem importante, né? Então, assim, tem que ser bom, porque você precisa sobreviver, você tem que comer, então tem que ser prazeroso. Sexo tem que ser prazeroso, porque você tem que procriar, não é isso? Às vezes fazer uma atividade física, você tem que sair para andar para um lugar muito mais longe, para poder, sei lá, procurar alimento e tal. Também tem que ser bom. O que acontece é que, com o tempo, a gente começou a hackear esse sistema da recompensa. Seja através de comportamentos ou de substâncias. Então, o vício dos jogos e os vícios de substância, cocaína, o álcool, eles têm uma via em comum, que é essa via do ciclo da recompensa. Então, o indivíduo que é viciado em jogo, ele tem o mecanismo no cérebro dele é o mesmo do indivíduo viciado em cocaína, por exemplo. Agora, doutor, me corrija se eu estiver errada. Essa questão do jogo, do vício no jogo, isso é recente? Está diretamente relacionado ao iPhone, ao aparelho, ao... Não, assim, eu acho que tem vício de jogo desde que existe jogo. O jogo do bicho tá aí para falar. E até antes né? É. Então, claro que não é o celular que fez as pessoas ficarem viciadas. Mas perceba, antes para você jogar um poker, né, que é uma coisa bem assim característica do jogo, aquela pessoa que aposta, cartear, ele tem que sair, tinha que procurar alguém. Vamos fazer uma mesa de poker. Aí tinha que ir para um lugar, pegar o baralho, jogar, tudo. Agora não. Agora facilitou. Exatamente. Com essa portabilidade, né? Você está com a droga, digamos assim, na sua mão. Você não precisa sair, né? Você não precisa se expor. Você pode fazer sozinho, você não precisa estar com um grupo de pessoas. Então, isso também facilita. Se facilita, aumenta a quantidade, né? E existe um diagnóstico, doutor? Existe o que a gente chama de jogo patológico, né? Que é quando a pessoa perde o controle. Né, o controle do jogo. Ela começa a jogar, mas ela não consegue parar. Ela joga mais do que ela queria. Ela perde dinheiro mais do que ela planejou. Né? E tem critérios para isso. Para saber se a pessoa é viciada em jogo. Porém, eu sempre falo que assim, tem duas coisas, né, que você pode usar para basicamente tudo. Para você começar a ligar a luz se você está ficando viciado em alguma coisa. Né? Seja em jogo, seja em sexo, seja em atividade física, em álcool, enfim. Que é o transtorno. Ou seja, você vai jogar, mas quando você joga mais do que você quer, você perde dinheiro, você fica irritado, você já é um transtorno. E a outra coisa é o tempo que você gasta pensando nisso. Então você tá aqui, eu tô doido para chegar em casa e apostar no tigrinho, entendeu? Então assim, minha vida, eu não consigo mais viver porque eu tô pensando o tempo todo naquilo. Assim, rapaz, sair daqui, como é que eu vou arranjar dinheiro para poder apostar, para poder ganhar, para isso e aquilo. Exatamente. Nós, doutores, doutor Tiago, que somos prestadores de serviço, como é que a gente alerta o familiar? Como é que o senhor falou de como é que a gente consegue se autodiagnosticar, se ver como é que a gente está assim. Mas como é que a gente vai ver um amigo, um familiar? Às vezes é difícil. Por quê? Por exemplo, como eu te falei, é no celular. Às vezes o pai só descobre que o filho, ou que a esposa, que o esposo tem, quando chega a fatura do cartão. Quando você vai olhar, que diabo é isso aqui de tanto gasto que está vindo, né? E às vezes você descobre assim, de uma maneira até indireta, né? Através de um cartão, através de uma coisa assim. Agora, a questão do jogo tem essa
que eu ia falar do jogo? Me perdi. E pode ser medicado? Enfim, então o que acontece? Tratamento do jogo, né? As pessoas falam muito do tratamento. O prognóstico. Uma das coisas mais importantes é o que a gente chama de autopatognose. O que é autopatognose? A pessoa ter consciência de que está doente. Às vezes a pessoa fala assim, que nada, rapaz, eu trabalho pra cacete e fico ali trabalhando pra caramba. Quando eu quero me divertir, eu não posso. Só que o cara joga, perde 5, 6, 7, 8 mil, 20 mil, 30 mil. Fica usando essa desculpa de sistema de recompensa. Né? Fica, não, isso aqui é meu... Pra relaxar. E ele, às vezes, ele não percebe que aquilo é um transtorno. Até quando começa a dar um problema. Começa a pegar dinheiro emprestado, dever para agiota. E aí envolve a família inteira. Uma bola de neve. Começa a mentir. Porque tem que justificar, né, esse dinheiro e não sabe como. Tem pacientes que eu já atendi, que eles têm vício em jogo, deles disseram assim, doutor, eu já peguei dinheiro emprestado com um amigo para dizer que ia comprar droga. Eu digo, como assim? Ela fez, não, porque ela acreditava, essa pessoa, que o vício em droga era mais bem visto, no sentido de mais entendido socialmente, do que o vício em jogo. Então ela dizia que era para usar droga, mas na verdade era para jogar. É como se a droga fosse, inclusive, mais aceitável. Exatamente. Porque é socialmente mais comum. Quando a gente fala, fulano é viciado em jogo, isso é descaração, pô. Claro que há algum tempo também já foi o álcool, a cocaína, todas as drogas, mas a pessoa ainda com a questão do jogo, ele não consegue perceber que o mecanismo é igual e que o sofrimento tal, é tanto quanto, né? E a pessoa, não, isso é descaração, pô, isso aí é vagabundagem, descarado e tal. E não é uma doença, tem CID, né? Tem uma fisiopatologia que explica essa coisa, entendeu? Você hoje, quando você entra no Instagram, você vê diversos influenciadores fazendo propaganda, ou é de uma casa de aposta, ou é de um jogo do Tigrinho. Você acha que tem um impacto aí? É aquela coisa, né? O cara ele vê aqui, o cara que ele gosta, o cara não faz bem da vida, fica no computador e mostra um carrão, mansão, não sei o que. Ele, rapaz, falando tá ganhando dinheiro, eu também ganho. E aí ele embarca nessa. O dinheiro fácil, né? E aí ele faz assim, vou jogar e joga. Eu conheço gente que já ganhou dinheiro com o Tigrinho mesmo. Não conheço gente, mas pacientes que falam, não, já ganhei X mil reais. Eu digo, e aí eu perdi. Eu digo, sim, e aí eu comecei a jogar porque eu queria recuperar aquilo que eu tinha perdido. A pessoa que entra no jogo e só perde, ela não vai viciar. Ela, em algum momento, ela vai ganhar. Inclusive, ela só vai viciar se ela tiver o prazer. Jogou ali, ganhei não sei quantos mil reais. Caramba, aqui em 5 minutos joguei e ganhei 50 mil reais, sei lá, um exemplo, né? Ela vai ter aquela sensação. E ela vai querer repetir aquela sensação. Tá dentro dela, tá gravada na memória. E ela vai querer aquela sensação de novo de prazer. Pra continuar, gente, né? E até um buraquinho de final de semana vicia. Pois é. Imagine aí. Vocês aí que estão me mandando WhatsApp para o buraquinho. Presta atenção. Tudo tem limite, viu, minha gente? Eu, Sheila Varela, estou aqui com vocês na Hora da Estação com o Dr. Tiago Dourado, residente em psiquiatria, com também meu querido aqui estagiário Paulo, para a gente tratar sobre tudo isso e levar para vocês sempre o melhor. Vamos falar também sobre ansiedade e depressão e tudo mais. Paulo, vai. Vamos começar pelo básico, né? O que seria ansiedade? Ainda mais para o jovem, né? Que é o... Ansiedade, ela pode ser explicada como uma sensação de que algo está para acontecer, né? Tudo está ali por um segundo para acontecer algo normalmente ruim, né? Você percebe esses animais, assim, quando você assiste o Discovery Channel na vida, né? Que sempre tem aquele macaquinho que tá assim, os outros estão ali comendo e estão assim, o tempo todinho, né? Porque ele tá pensando, por daqui a pouco chega aí um leão, uma cobra, uma coisa, tem que sempre estar atento. Isso é importante para a sobrevivência. A gente tem uma ansiedade que é a ansiedade natural. Vou começar aqui o podcast. Fica ansioso, né? Vocês também devem ficar. Mas, assim, você não pode estar ansioso o tempo todo. Você tem que descansar o tempo todo. Hoje, antigamente a gente tinha essa ansiedade, vinha fala do tempo lá da caverna, um exemplo, né? Vinha um leão, vinha um negócio, você corria, ou então, vou pegar um bicho aqui para comer. Só que hoje o leão é todo dia, é o celular que toca, é a conta, não é isso?
é dois caras numa moto. Então, essas coisas que causam ansiedade, o tempo todo a gente não descansa. E a gente passa com essa ansiedade o tempo todo, contínuo, e aí desenvolve esse transtorno, né? Um transtorno de ansiedade. Eu tenho, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o que eu vejo hoje, pelo menos as pessoas da minha idade, eu com meus 19, o que eu vejo é as pessoas muito mais ansiosas, não é? Não tem tem um impacto com a internet, com os celulares. Lembra que a gente estava conversando um pouco antes aqui, sobre a velocidade das coisas, né? Tudo é pra já, né? TikTok, a musiquinha, não sei, 10 segundos, 15 segundos, né? Quer dizer, você nem sabe. Esses dias eu escutei uma música que eu já tinha escutado, assim, no negócio... Aí eu escutei o resto da música, eu não sabia, eu só sabia o pedacinho. Aí eu, pô, essa música é aquela? Porque você não escuta, é tudo rápido, aí troca. Não sei o que, troca. Então, é como se fosse uma coisa meio compulsiva, uma coisa muito rápida e acelerada, né? E que você não consegue nem decantar aquela informação dentro do seu corpo, da sua cabeça. Né? Paulo, e você, muito, muito jovem, falando sobre essa questão realmente de tudo também ser tão imediato, de ser tudo tão rápido. Aí eu vou perguntar uma outra coisa. O efeito que... Eu não sei se eu vou usar a palavra correta. Talvez a coletividade possa desencadear. Por exemplo, uma coisa pessoal. Eu tenho uma tia que ela é muito claustrofóbica. Muito. E aí ela... o medo do lugar fechado, o medo do elevador, o medo do não sei o quê. Fico presa no elevador. Eu que sempre fui espadeira de Cruz das Almas. Sim. Porque eu era uma menina, fui criada, né, em Cruz das Almas, soltava espada. E antes mesmo da pandemia, já usava máscara por conta da fumaça e tudo mais. De uma hora para outra, me torno... repreendido, claustrofóbica. E eu acho que pelo efeito coletivo, uma pessoa falando, outra pessoa falando e mostrando sinais, e por que é isso, e as questões muito lógicas em torno das questões psíquicas. Porque hoje você dá um Google, o Google te responde. Doutor Google é terrível. Exatamente. Aquele negócio do medo gera medo, né? Do medo gera medo, exatamente. Então, o que é que eu te pergunto, doutor Tiago? Existe o efeito medo gerar medo, coletividade? Veja bem, o homem é um animal social, né? Pois é um animal gregário. Então, o homem ele tem essa tendência a formar grupos, né? E terem as mesmas crenças, os mesmos medos e tudo mais. Você começa a perceber, se está todo mundo com medo, seu sistema vai dizer, porra, se está todo mundo com medo, tem que ter alguma coisa aí para explicar esse medo. Isso, né? O aumento desenfreado da ansiedade é um efeito coletivo? O efeito aumento da ansiedade, ela pode ser explicada por várias coisas. Certo. Né? Por esse excesso de informação que a gente tem, isso. Hoje, a quantidade de coisas que a gente tem que dar conta de informação. Vocês me perguntaram do menino, né? Que tinha matado. Eu não sabia de um rapaz, pô, eu não estava nem sabendo disso. Mas imagina para um jornalista como vocês, né? Isso parou. Vocês têm que ficar 24 horas no ar, caiu um negócio, caiu um avião, não sei aonde, o menino. Então, assim, é um volume de informação muito grande. Antigamente, para chegar uma informação que levava tempo, era uma carta, ou ligava por rádio. Hoje em dia é um WhatsApp. Exatamente. Tem coisa mais ansiogênica do que o WhatsApp. Você não tem mais horário. Médico, Ave Maria. Grupo de hospital, às vezes não é nem você, mas você olha, que você fica preocupado. Paciente liga. E vocês também recebem informação o tempo todo. Você está sabendo disso, está sabendo disso, está sabendo daquilo. E com medo de dar uma barrigada, né? De fazer um furo que não é um furo, né? Exatamente. De dar, me precipitei. Então, a questão da credibilidade, que tem que vir à frente. Exato. A coisa de dar um furo, mas também não se precipitar. Não, deixa eu pegar essas informações, colher as informações, e assim, essas informações têm uma fonte fidedigna. Então, tudo isso leva a ansiedade, né? A quantidade de gente, fake news, né? A quantidade, não, olha o que está acontecendo, às vezes nem é. Mas você fica nessa... É tanta informação que você tem que dar conta que você fica ansioso, tem que se proteger de algo que está para acontecer o tempo todo. Ainda bem que nós temos o doutor Tiago aqui com a gente, porque o doutor Google é um perigo. O Google é um problema. É um problema. Ajuda algumas vezes, mas causa mais problema do que... Inclusive, é um fator de ansiedade. Você, estou com uma dorzinha aqui. Às vezes é só gás. Você bota lá no Google, câncer de estômago. Aí o cara chega, meu Deus, verdade. Vou morrer. Pronto, aí já viu, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Aí começa todo mundo a ficar doido. Então, assim, começa... Você entendeu? É um efeito
dominó. Você perguntou se é coletivo? Porque é um efeito dominó. Teve um caso, eu tô falando pra caramba, né? Adoro! É nosso bate-papo, um momento de descontração e serviço para nosso povo aqui que tá aqui atento a gente. Teve um caso assim, super peculiar. Eu não sei se vocês podem olhar aí no Google. Teve um tempo, eu não sei quanto tempo tem. Numa escola em Recife, foi em Pernambuco, em algum lugar. Uma criança começou a passar mal, daqui a pouco outra criança começou a passar mal. Isso fez um efeito, assim, uma histeria coletiva. É isso. Todo mundo cai no chão, chamou várias pessoas do SAMU, uma confusão. Que assim, eram todos um quadro de ansiedade, que foram puxando a cordinha do outro, e o negócio foi tá. Tem um animal, o homem é um animal social, né? Meu Deus. Sigam a gente aí no nosso canal do YouTube, @Vozes da Estação, @VarelaNet OFC. E estamos aqui com o doutor Tiago Dourado, residente em psiquiatria, e com o nosso estagiário querido aqui, Paulo, do VarelaNet. Temos também o Instagram, né? O VarelaNet Oficial, o TikTok, VarelaNet. Isso. OFC. Ô, doutor Tiago, e me diga aí, depressão, hoje também... Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente fala de depressão é explicar o que não é depressão, né? Depressão não é falta de Deus, não é preguiça, não é falta de vontade de fazer as coisas na vida, né? Essas coisas que a gente sente também não é tristeza. A gente tem uma tristeza que é normal e tem o quadro da depressão, né? A tristeza, ela é algo natural, que vai vir em um determinado momento, mas ela tende a se resolver. A depressão tem uma série de fatores, inclusive isso que a gente interpreta como tristeza. Mas pode ser o aumento do sono também, diminuição do sono, uma sensação física de uma dor, de um mal-estar que você não sabe dizer direito o que é. Está dormindo demais ou está dormindo de menos, comendo demais, comendo de menos. Então, várias coisas podem estar envolvidas num quadro depressivo, né? Doutor, quando tem motivo, ainda assim é depressão? Tem a outra palavra, como é que se chama? Não é... Deprimido, pronto. Quando você está deprimido, é diferente de você estar depressivo ou não? Olha, você pode... Existe uma coisa que é um fator que tem uma... Como é que eu explico para vocês? É uma coisa de adaptação. Por exemplo, você teve... eu queria determinada coisa e não deu certo. Ou perdi um trabalho, ou... Enfim, você vai ficar triste. Vai ficar triste num período. Minha namorada terminou comigo. Um divórcio. Você vai ficar triste, você vai ficar mal, você vai ficar choroso, você vai... Então, assim, tem um tempo para isso. A gente fala assim, uns 15 dias e tal, a maior parte dos dias. Isso é um critério, né? Mas quando isso tende a se prolongar um tempo maior, tem um impacto importante na vida da pessoa, já tem outros sintomas associados, então, a gente começar a pensar, o que a gente fala assim, já não quer sair da cama, que é a anedonia, né? A falta de força de fazer as coisas, de desejo, aquilo que eu gostava, a gente falou do buraco, buraco final de semana, já nem quero jogar. Então, assim, são coisas que vão mostrando, né? Que já tem um quadro que está entrando num quadro depressivo. Aí. O senhor falou dos sintomas, né? São alguns, né? E tem algum exame laboratorial, algum exame clínico que se possa fazer para identificar e, por assim, tratar depois? Você sabe que a psiquiatria... É uma ótima pergunta mesmo. A psiquiatria tem uma coisa que é... Assim... A gente fala que, às vezes, a psiquiatria é um pouquinho o patinho feio da medicina, porque a gente trabalha com um órgão que não existe, que é a mente. Ninguém consegue fazer uma biópsia da mente de ninguém. Assim, não, tá deprimido, peraí, que o padrão ouro para qualquer doença é uma biópsia. Operou o indivíduo, tira um pedaço, manda pro laboratório, não, é câncer mesmo, tá vendo? Tá aqui. Não tem isso em psiquiatria, né? Nem sintoma em psiquiatria pode fechar um diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico muda. Não tem um exame, não tem exame de sangue, não tem exame de imagem. É uma coisa clínica mesmo, são as manifestações que a gente chama da doença, né? Como ela se apresenta, a gente vai montando aquilo e aí a gente pode chegar numa síndrome depressiva, né? Doutor Tiago, nem para a esquizofrenia existe um exame, um diagnóstico de imagem? Não, assim, com o passar do tempo, né, pode haver uma alteração neurológica e tudo mais. Mas aquilo não fecha a esquizofrenia.
Não é aquilo que vai dizer, ó, tá vendo essa imagem aqui? É de esquizofrênico. Não tem isso, entendeu? Não tem uma imagem, uma coisa que feche um diagnóstico por imagem, por exame de sangue. A gente tem as escalas, né? Que assim, a gente tenta usar para tentar dar uma uniformidade no diagnóstico, mas a psiquiatria é algo muito etéreo às vezes, sabe? É uma coisa muito... Cada paciente é exatamente uma paciente. A sua depressão não vai ser igual a de Paulo. E o que é importante, doutor Tiago, é a gente levar muito a sério as queixas, né? Do outro, as queixas, ou então até o que você percebe, não é, Paulo? Na família, ou no trabalho. Isso é muito importante. A gente tem que ficar muito atento, às vezes, porque tem pessoas que conseguem disfarçar bem, né? Eu falo de depressão. Exatamente. A pessoa consegue, ela tá mal, mas ela ainda consegue ali uma certa... ir pro trabalho, fazer as coisas, até que um dia que ela pifa de vez, ou tenta um suicídio, alguma coisa assim. Às vezes, eu acho que o mais importante, se você tá na dúvida, converse com a pessoa. Não tem como você descobrir se uma pessoa tá deprimida, às vezes só olhando. Tem uma propaganda muito... Eu, estudante, né, de jornalismo de comunicação, tem uma propaganda muito boa de um time inglês, Newcastle, que tem 2 torcedores, um que parece ser mais triste e o outro super animado, né? E aí chega os dois, todos jogam juntos, não sei o quê, e aí, do nada, o que é supostamente mais feliz desaparece, não vai mais. Você fica achando que o deprimido é o outro. Na verdade, o deprimido é o que tava lá vibrando no jogo de futebol. É verdade. É uma doença silenciosa, né? Silenciosa. E ninguém é forte o tempo inteiro. Não. Né? Não existe essa coisa do... Engula o choro, porque você tem que ser forte o tempo todo. Que, pode tentar, né? mas tentar. A conta vai chegar. Não dá muito certo, né? Eu não recomendo, né? Porque essa energia psíquica, ela vai sair de alguma forma, né? Ou a pessoa vai desabar, ou a pessoa, a gente sabe, tem doenças aí, né, que se manifestam por essa coisa mesmo de você estar, né, tem associação doença autoimune com quadros assim emocionais. Então, olha, eu digo assim, eu não vou nem me permitir falar minha idade, porque Paulo já falou que ele tem 19 anos, né? Só vou dizer que minha filha tem 2 a mais que ele. E aconteceu um episódio comigo, estávamos no Uber, né? E eu acho que essa geração é uma geração infinitamente mais preparada para essa coisa do acolhimento e para... Eu posso até estar errada. O feeling dessa geração, eu acho que é outro. Eu estava no Uber com minha filha, aí do nada, o Uber parou o carro, subiu assim e parou, encostou, parou. Aí ele abriu os vídeos e falou assim, eu quero pedir desculpa a vocês, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Só isso ele falou. Aí, Mariana, porque a vontade que eu tive era assim, de pegar nas mãozinhas dele, dizer, meu filho, você quer uma ajuda, tá precisando de alguma coisa? Aí Mariana disse, mãe, não faça nada, respeite o tempo dele, se ele pediu. Então, assim, eu achei aquilo, pra mim, né, foi algo assim, esclarecedor, porque... Eu não estava acostumada, não estou preparada, talvez, para esse estímulo-resposta. Você entende? Eu achei aquilo fantástico. Então, assim, eu percebo que essa geração, sua geração, Paulo, é uma geração que, por estar, né, muito presente diante destes contextos, eu posso estar... Porque na nossa época já existia... Mas na nossa época, as coisas eram vistas de outra forma. Sim. Nós éramos cobradas para que acontecesse de outra maneira. E hoje você vê que, de fato, existe o olhar, principalmente dessa nova geração. Ou eu estou enganada? Não, acho que as pessoas falam mais disso. Falam né? mais sobre isso. As pessoas sabem mais o que é isso. E a gente vive... num mundo de ansiosos, né? Isso. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente fica essa ideia de que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, mas todo mundo tá ansioso. Exatamente. Uma coisa que eu digo assim, por ser mãe, de você dizer, às vezes querer ser mais dura, minha mãe não é mais assim. Minha mãe, se você passou por isso, se com você foi assim, se você tinha força para que fosse dessa forma, você tem que entender que a minha resposta é outra, os meus limites são outros.
E eu acho que esse discurso, esse diálogo hoje é um diálogo que está o tempo inteiro à frente do que a gente acha que pra gente é a nossa verdade, sabe? Perfeito. E eu acho que eu fico muito feliz em trazer Paulo. que é um menino jovem, que inclusive Meu é seu primo, primo. é. Seu primo, ó, tá vendo? Não, é meu Eu primo, sou- descobrimos agora, mas eu acho que não é, né? É primo de longe, né, Paulo? De longe, mas Ele ainda é deve primo. ter uma Você, família doutor só. Tiago Dourado, É. também, que são primos, né? Residente em psiquiatria. E eu acho que a gente hoje só ajuda, a gente só soma quando a gente traz tudo isso para um discurso, para um diálogo que é super importante. Eu acho que a pandemia, ela, como é que se diz? Existia uma poeira debaixo do tapete, né? E aí tiraram esse tapete, que tinha uma montanha embaixo, né? A pandemia, ela fez com que as pessoas, as incertezas da pandemia, né? Poxa, amanhã, como é que vai ser? Amanhã, né? E amanhã eu vou fazer o quê? Se está tudo fechado. Amanhã eu vou, e amanhã eu não vou pro trabalho. Amanhã eu vou, né? E fulano, será que vai morrer? Não vai? Então, assim, esse quadro todo fez de uma forma que as pessoas não puderam mais esconder suas ansiedades e suas angústias, né? Desencadeou as coisas. Desencadeou, puxou o tapete aí, tirou da sala e as pessoas não. Pô, peraí, tá na hora de começar a falar sobre Ô, isso. Ô, Mas, Pedro, né? e você É. não me deixa ansiosa mostrando sua plaquinha, não, De 15 minutos. time, não, que a conversa aqui tá boa. Espere aí que eu quero saber o seguinte, doutor Tiago, como a gente hoje pode, de forma concreta, ajudar a quem precisa, ajudar a quem sequer sabe que está passando por isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o olhar atento, né? Atento às pessoas que estão em volta de você, né? Mesmo as pessoas estão sorrindo, fica atento. Se é uma oportunidade de conversar com ela, conversa. Existe uma coisa na imprensa, isso existe e tem não é todo errado. Quando acontece um exemplo, um suicídio, a imprensa foi encontrado morto. Porque existe uma ideia. Assim, falando foi encontrado morto e tal. Existe uma ideia de que falar sobre o tema do suicídio faria com que as pessoas se suicidassem. Não está tudo errado. Existe uma coisa chamada efeito Werther, né? Que vem de um livro do Goethe lá, de 1700 e pouco. Ele começou a escrever um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. Fez bastante sucesso naquela época. E as pessoas o personagem se mata com uma pistola e tal. E aí as pessoas que liam esse livro, em algum momento, começaram a se suicidar, muito parecido com o personagem do livro. Então, não vamos ficar falando disso porque isso estimula. Isso existe mesmo, né? Pessoas que têm já tá pensando naquilo. Então, a pessoa tem um herói aí, um cantor, um ator, alguém famoso, pô, fulano. Aí fulano se mata. Porra, fulano, que é meu herói, se matou, agora eu mato mesmo. Isso pode acontecer. Tem um efeito colateral disso. Que é isso, quando é alardeado, quando é de uma forma assim, realmente pode fazer. Mas quando o indivíduo está tete a tete, assim, com uma outra pessoa, as pessoas acham que perguntar sobre suicídio ou ideação suicida faria com que ela se matasse. Quando, na verdade, é o oposto, né? Tem até um efeito chamado efeito Papageno, que aí vem de uma obra do Mozart, é interessante, que são os efeito Papageno. Da flauta mágica e tal, de uma obra do Mozart. Isso que é legal, ele usa muita referência de literatura e tal. Aí, é um personagem que impede que o outro converse com o outro, não se matar, né? Então, assim, a conversa, você chega, olha, como é que você tá e tudo bem, isso tem um efeito protetor, né? Então, a gente tem que saber lidar entre essas coisas, né? Saber que o efeito Werther existe mesmo, mas que isso não pode impedir de você chegar de uma maneira, como é que tá você e tal, né? Porque às vezes você faz, pô, ainda pensei em conversar com ele e não falei. Entendeu? Esse efeito também se encaixa nos atentados que tem de escola, que também não botam o nome de quem fez para não dar estimular, né? Para não sentido. Pode fazer uma extrapolação para isso, né? O Werther está mais associado ao suicídio, mas você pode extrapolar para outras, né? Para esse tipo de coisa, né? Para não dar outros, eu falei atentado, né? Que é aquela coisa de os lobos solitários, né? Que estão pensando e aí, né? Até para chamar atenção, aquela coisa, né? De uma causa que eles querem. Mas tem isso. E Paulo, doutor Tiago, residente em psiquiatria,
é também marido de doutora. Clarissa, Pois é, infectologista e que também falou muito com a gente que eu chamava doenças sexualmente transmissíveis, que não é mais, são ISTs. ISTs, olha, eu não vou me aprofundar nesse, que não é a minha seara, mas se preocupe. Mudou de doença para infecção sexualmente transmissível. Isso. Porque pode não ter doença, né? A pessoa está infectada, mas não desenvolver doença. Pelo menos mas o que a gente... uma vez infectada e tudo, também precisa de um suporte. É sobre isso que eu quero falar. Precisa de um suporte importante. Isso para qualquer doença. Né? E para doenças que têm um estigma muito grande. Tá. A gente falou de IST, a gente fala muito do HIV. Isso. Hoje, a pessoa que tem HIV e que toma as medicações, ela tem uma sobrevida maior do que às vezes quem tem diabetes. Né? Não passa. Hoje é uma doença crônica. É uma doença crônica, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm o diagnóstico de câncer, ou de uma doença que tem esse estigma de que vai morrer, né? Então, a pessoa começa a desenvolvê-la, ela tem que também ser tratada desse ponto de vista, né? Porque a depressão, por exemplo, ela pode ser um sintoma da doença, inclusive. Não porque a pessoa sabe, mas assim, os mediadores químicos inflamatórios que estão associados a essa doença podem fazer com que ela desenvolva sintomas psiquiátricos. A gente falou da IST aí, o standard, o padrão é a sífilis. Sífilis, neurosífilis que a gente chama, né, que era uma doença que era muito comum antigamente e que personagens como há quem diga que o próprio Van Gogh, né, tinha as alucinações dele por conta de sífilis e outros tantos, né, que era um transtorno psiquiátrico, começou a ficar desorganizado e tal. Então tem uma associação, sim, entre doença psiquiátrica e doenças infecto-contagiosas e doenças de maneira geral, né, não psiquiátricas. Paulo, e aí? Eu tive até um conhecido, ele... Rapaz, o que é que você vai falar? Que você não, conhecido meu. Quando começa a conhecido meu. É conhecido. Ele teve sífilis. O vermelho. Não, mas não sou eu, não. Não, tô brincando, fala. Ele teve sífilis e aí acho que desenvolveu para uma amidalite, não sei o quê, e aí ele teve uma convulsão. Mas aí é outra coisa, né? Não quero sair muito da psiquiatria, mas aí pode dar uma meningite por outras coisas e tal, e teve uma convulsão. Mas isso não é um transtorno psiquiátrico. Diga, mas a gente já quer aproveitar aqui a consulta, mas aí você tem que chamar um neuro. Eu não tenho que chamar ninguém. Chamar um neuro para falar sobre isso. Eu até indico aí ótimos neuros aí para falar. Eita, minha gente, olha, que o assunto é polêmico, que toda a população hoje, ninguém tá livre, né? Não. Eu digo, a saúde mental hoje... É luxo. Eu tenho uma professora que fala assim, ó, juiz é coisa fina. Porque qualquer coisa quebra. Então, e para remendar é difícil. Então, tome cuidado com o seu juízo, né, com a sua saúde mental, para que você fique bem mentalmente. Então, né, procure não se estressar, procure ter uma atividade física, tá angustiado, procure ajuda, tá com transtorno com o jogo, o que for, procure ajuda, não deixe o negócio... tomar um rumo aí maior, nem crescer, nem acelerar. Vocês que estão aqui conosco, na hora da estação, vozes da estação, eu digo, toda vez que eu rezo, eu digo, Senhor, dai-me saúde mental. É importante. Porque é importante. Luxo. É um luxo. É um luxo. E é um luxo também poder te receber. Obrigado. Doutor Tiago, que honra. Obrigado. Residente que já tá ali. Tá terminando a residência, né? Em psiquiatria, né? Mas tem um estrada grande aí. Meu estagiário tão querido, tão profissional. Meu primo, né? Seu primo. De longe. Agradeço a cada um de vocês. Mais uma vez, sigam a gente aí no nosso canal @Vozes da Estação, @VarelaNet OFC. Estaremos juntos semana que vem. Obrigada e até lá. Chegou, né? Vinha, viu? Você com sua plaquinha aí. 15 minutos. Com seus 15 minutinhos na sua pressão. Apertando.